A educação adventista no campo à distância tem se destacado cada vez mais. Instituições apostam no método para a democratização e acesso de todos. A flexibilidade de horário e as metodologias dos cursos não é sinônimo de rotina leve. Pelo contrário, é preciso ter disciplina e organização para cumprir as atividades e alcançar os objetivos propostos. Quanto à educação à distância, o mundo moderno vai nos convencendo de que é inevitável que a gente ofereça para a comunidade essa modalidade. No caso do IAP, ele oferece educação à distância na modalidade pós-graduação, na área de educação, na área da saúde, na área de administração e na área de teologia. E como isso tem sido importante para a igreja na nossa região, porque nós temos conseguido capacitar professores, pastores e profissionais da saúde sem com que eles se desloquem da cidade onde eles moram, sem com que eles interrompam a atividade de trabalho que eles estão fazendo. Então isso tem sido uma contribuição muito significativa, tanto para a igreja como para a comunidade, né? Porque nós não servimos apenas a igreja, nós servimos toda a comunidade e nós temos hoje praticamente alunos do Brasil inteiro que estão envolvidos também na pós-graduação à distância. A Universidade Adventista do Paraguai, na sua planificação estratégica, viu a necessidade da implantação de um campus virtual. Uma modalidade que hoje é muito usada e é muito comum em todas as universidades. E se nós não entramos a tempo, vamos ficar para trás. Decidimos acompanhar o ensino presencial com o fortalecimento da educação à distância virtualmente. A gente sabe que a educação adventista tem a melhor formação intelectual e espiritual da atualidade. Isso já vem desde 1875, quando unimos os nossos princípios com o conceito de educar para a eternidade. No Brasil, nossa história de sucesso se repete na vida dos alunos há mais de 120 anos. E para comemorar esse marco importantíssimo, estamos inovando outra vez. Agora, com a educação adventista à distância. A tecnologia da informação trouxe muitas novidades, inclusive na área acadêmica. Isso porque você pode estudar como e onde quiser, através da nossa poderosa plataforma de ensino, que conecta você aos nossos melhores professores e tutores. Tudo isso com a praticidade da internet. Também temos cursos livres em diversas especialidades. Todos preparados para mestres e doutores. Essa é a sua chance de estudar no seu tempo e ainda ter a mesma qualidade de ensino e valores cristãos do UNASP. Entre no site unasp.br/EAD para saber mais e veja o polo mais próximo de você. Olha, o ensino à distância ele traz uma série de vantagens para o aluno, desde vantagens do ponto de vista de flexibilidade da operação do estudo mesmo, né? Um aluno que faz um curso à distância, por exemplo, ele não tem que colocar fixo na agenda dele e todos os dias da semana num local para entrar numa sala de aula, para ter a aula dele. Ele faz as aulas dele, ele assiste às aulas dele no momento que é mais conveniente para ele. Se para ele é melhor domingo de manhã, sexta à tarde, quinta-feira à noite, terça de manhã, se ele tem horários que são variados, os horários de disponibilidade dele, ele consegue fazer num curso à distância, coisa que no presencial é impossível. Outra facilidade que o aluno tem no curso à distância é que ele tem maior liberdade do ponto de vista de localização, né? Ele não precisa ir até um campus, ele faz da casa dele. Ou se ele não estiver na casa dele, ele está viajando, ele acessa o computador dele, o notebook, o celular, o tablet e ele consegue assistir às aulas, fazer as atividades a partir de um aparelho eletrônico que tenha conexão com a internet. Essas são as vantagens talvez mais óbvias, mas a gente pode indicar algumas outras vantagens que o aluno à distância tem. Eu diria que num olhar um pouco mais atento, a educação à distância oferece até mais suporte para o aluno do que um presencial. Pode parecer estranho no primeiro momento, mas quando você para pensar que um aluno que faz um curso à distância, ele tem acompanhando o desempenho dele um professor, um tutor online,
um tutor presencial que atende nos polos de suporte, de apoio às atividades presenciais. Você tem os coordenadores de curso, que também existem no presencial, né? Você tem profissionais da área de design instrucional, da área de estruturação pedagógica do curso, você tem profissionais de edição de vídeo, você tem profissionais de revisão de texto, você tem literalmente um exército de pessoas para que aquele aluno faça uma disciplina na modalidade à distância. E todo esse grupo de pessoas, toda essa equipe de pessoas está trabalhando para que ele tenha um bom curso. Então, de certa maneira, ele tem um respaldo maior naquilo que ele está fazendo num curso à distância. Na metodologia de ensino à distância, trabalhamos com ênfase no estudante e levamos em conta todas as características dos nossos estudantes. Desde o tempo, que sempre é o fator limitador para todos, o espaço onde vai realizar seus estudos, as características de cada um deles para fornecer o melhor segundo os seus requerimentos e levar em conta as necessidades que tem esse estudante que escolheu a educação à distância. Há 4 anos que o IAP decidiu oferecer a modalidade de educação à distância em pós-graduação. E qual tem sido a importância disso? Hoje nós temos muitos profissionais que são professores lá em Porto Alegre, por exemplo, e que ele não teria como interromper as atividades dele lá em Porto Alegre e vir para cá para passar um tempo. Outros que estão lá no Amazonas, por exemplo. Como é que seria ele largar tudo e vir para cá, o custo disso? Então, esse programa faz com que esse profissional que está desempenhando as suas atividades diariamente, no horário que ele achar melhor, na comodidade da sua casa, ele tem condição de fazer esse curso, que tem uma duração de 1 ano e meio e tem a mesma qualidade de um curso presencial. Especialmente a igreja, ela tem toda uma preocupação de tudo aquilo que ela faz, fazer com excelência. E nós temos sentido os resultados deste programa, porque ao longo desses anos, mais de 1.000 pessoas já foram capacitadas, já fizeram a pós-graduação, já receberam seu diploma, estão sendo grandemente beneficiadas por essa modalidade de ensino à distância. A metodologia que se usa é uma metodologia aberta e ativa, tratando de incluir todos os métodos de aprendizagem disponíveis para os alunos e que os potenciais alunos tenham acesso a isso na educação à distância. Obviamente, como é à distância, se utiliza as tecnologias de informação, as tecnologias da computação. E esses são os recursos que usamos, com as milhares de ferramentas disponíveis para poder alcançar o aluno da melhor maneira possível e da forma mais completa. No início do semestre, teremos um dia especial para a indução do estudante à universidade virtual. Esse dia, sim, vai ser presencial, onde ele vai ter a oportunidade de conhecer seus professores, de interagir e realmente conhecer todos os fatores educativos. Conhecer todos os atores educativos. E vai ter também um módulo que se realizará em uma semana para conhecer todos os elementos que implicam a educação à distância. Todos os elementos que implicam o que é a educação à distância. Depois, durante o semestre, ele vai ter disponível todos os recursos didáticos através do nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma Patmos. E ali vai ter disponível todo o material para poder acessar as disciplinas e ao conhecimento. Ali também vai ter vídeos e todo tipo de material audiovisual. Também vai ter acesso a outras páginas que vai permitir conseguir informações e poder ir construindo sua aprendizagem de maneira autônoma. A educação à distância, ela tem como principal característica, na minha opinião, a valorização da autonomia. A autonomia possibilita que o sujeito escolha o horário das aulas, quantas vezes ele vai reassistir uma videoaula, quantas vezes ele precisa ler ou reler um texto, porque ele é o senhor do seu tempo naquela relação de educação.
À distância, ele pode então fazer um pouco em cada dia, ou repetir, ou usufruir do espaço do trânsito, do escritório, da casa, usar espaços temporais e espaços geográficos distintos para isso. Isso é autonomia. Alguns precisam escutar e desenhar, outros precisam escutar e responder, outros precisam fazer esquemas, e essa valorização numa sala de aula presencial nem sempre é possível, até por restrições de tempo realmente, de repetir e de dividir a atenção com todas as pessoas que estão ali presentes. Então, a educação à distância tem essa grande vantagem e esse grande desafio, que é o desafio da avaliação. O método de avaliação costuma ser o questionamento mais comum. Vou fazer uma prova e como faço? Mas as avaliações não são exames, não são provas, mas são estabelecidos desafios para os alunos. A intenção não é que aprendam a memorizar conceitos, mas que possam levar esses conceitos à prática, através de estudos de caso, através de exercícios que são pedidos. E a avaliação em si é mais um elemento de aprendizagem. Com a avaliação, nós podemos perceber o que sabem e o que não sabem, que conteúdo é necessário reforçar, que conteúdo sim já foi bem assimilado e podemos dar como aprendido. Então, não é a avaliação clássica de uma aula presencial, mas são avaliações um pouco mais pensadas, de processos onde o aluno tem que fornecer ou elaborar produtos com as respostas. O elaborar produtos com as respostas e com os estudos que nós vamos lhe pedir. A avaliação ela tem que mostrar se o desenvolvimento acadêmico e pessoal desse estudante está acontecendo como aconteceria numa sala de aula, valorizando-se esta autonomia. Como fazer isso? Bom, são muitas formas. Existem algumas formas chamadas de estudos ou de educação híbrida, em que se faz parte das atividades à distância e a avaliação, por exemplo, presencial. Mas existem outras, como eu gosto muito de citar a avaliação por portfólio, em que a gente vai, na verdade, somando atividades a partir daquela sequência de aulas ou daquela disciplina ou daquele curso. A avaliação por portfólio, ela vai dando a somatória a pequenas atividades que são distribuídas quase que de forma imperceptível. Então, num dia se responde um questionário, num outro dia se constrói um texto, uma outra atividade se discute no fórum, outro ele pode gravar um vídeo e enviar o vídeo, no outro ele pode fazer uma atividade manuscrita, um desenho, um esquema, um mapa mental e também digitalizar e mandar numa plataforma à distância. Então, o mais importante da educação à distância, se nós queremos valorizar a autonomia, é que também a avaliação possibilite a demonstração dessa autonomia. Se nós queremos, na educação à distância, valorizar as diferentes formas de aprendizado, nós precisamos, na avaliação, valorizar as diferentes formas de aprendizado. Algumas síncronas, em tempo real, outras não, algumas com possibilidade de repetição, outras valorizando a inteligência mais artística, outra mais de redação de textos, e essa avaliação, por exemplo, por portfólio pela somatória das atividades, com certeza valorizará isso. Os professores que participam de educação à distância, quando a gente pensa em seleção de professores nessa modalidade, a gente precisa lembrar o seguinte: a gente tem os professores atuando em dois momentos bem distintos. O primeiro momento é o momento de preparo da disciplina. O outro momento é o momento em que a disciplina é oferecida para os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. Então, isso, só por essa divisão desses dois momentos, isso dá maiores possibilidades para a gente em termos de seleção de professores. Eu posso ter um professor preparando uma disciplina e posso ter outro professor acompanhando a oferta da disciplina. Ambos professores capacitados e que vão dar suas contribuições para que a disciplina seja bem oferecida e que o aluno tenha uma boa experiência de aprendizagem. Agora, quando a gente, pensando então na questão do professor autor, que está preparando uma disciplina, né?
o fato de a gente preparar a disciplina antes de oferecê-la oferece para a gente algumas possibilidades maiores em termos de seleção desse professor. É muito mais fácil num curso à distância eu conseguir ter um corpo docente 100% composto por mestres e doutores do que no presencial. Exatamente porque esse momento de preparo da disciplina antecede a oferta da disciplina. É o nosso caso aqui. As disciplinas que nós oferecemos hoje, todas foram preparadas 100% por mestres e doutores. Não tem nenhuma disciplina que não tenha sido preparada por um mestre ou por um doutor. É preciso dizer que a autonomia na educação, ela, assim como a autonomia no raciocínio, a autonomia na aprendizagem, é uma meta elevada que a gente tem no desenvolvimento cerebral. Eu digo isso porque nem todos estarão prontos para a educação à distância, né? A gente tem o seu aproveitamento com a maturidade. Então, os adultos vão muito melhor na educação à distância do que uma criança pequena, que precisa do convívio, do contato, do olhar, do retorno imediato, né, da pessoa que está ali ao seu redor. Mas a partir ali da adolescência, já é possível fazer pequenas incursões com atividades mais autônomas. E com a idade adulta, já em nível da universidade, no final da adolescência, nas pós-graduações, com certeza as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Algumas pessoas pensam, pelo fato de ser uma educação à distância, que é um pouco mais fácil, né? Só que eu, no princípio, tinha um pouco desse pensamento. Achava que conseguiria dar conta de uma forma mais tranquilo pelo fato de ser à distância. E o que muita gente não percebe é porque você tem que ser muito mais disciplinado, você tem que organizar muito mais o seu tempo. E isso exigiu muito de mim, assim, foi melhor até, porque eu soube realmente aprender, realmente me organizar e entregar o que eu tinha que entregar no prazo que eu tinha para entregar. O desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, do domínio próprio, da capacidade de fazer escolhas, ela é extremamente valorizada na educação à distância. Imagine que se você está numa turma, o professor decidiu por você que aquele é o momento de fazer a atividade avaliativa. Ele distribui as tarefas e você tem que executá-las naquele momento, mesmo que você esteja com dor de cabeça, mesmo que você preferisse se alimentar primeiro, porque aquele é o horário da atividade. Então, todas essas possibilidades de escolhas valorizam a autonomia e, consequentemente, o rendimento de uma pessoa que está em educação à distância. Por outro lado, traz uma dificuldade um pouco maior na realização de trabalhos em grupo, que trazem, então, a necessidade de desenvolver tecnologias apropriadas para isso. Hoje, a educação à distância ela tem mecanismos de construção coletiva de texto, de construção coletiva de vídeos, que podem minimizar essa dificuldade de trabalho em grupo. Mas pesando, né, ali prós e contras, para os adultos, né, a partir da graduação, existem vantagens importantes que uma educação à distância bem feita, bem planejada, bem acompanhada, trazem em relação à educação presencial. São muitos os benefícios apresentados por uma educação à distância para nossos estudantes ou para os estudantes que querem se matricular nessa modalidade. Vivemos num tempo onde a internet e as redes sociais estão na moda, por assim dizer. Então, por que não usá-las na educação? Então, vemos que muitas instituições têm alunos que estudam em sistemas à distância. Então, por que agora uma grande quantidade de estudantes que poderiam estudar numa universidade presencial, por que o fariam numa universidade virtual? Porque há muitos benefícios, especialmente para as pessoas que trabalham e não têm oportunidade de assistir a uma aula e aí podem fazer no seu tempo. Se eles trabalham de manhã, de tarde ou à noite, podem entrar em uma educação virtual, porque lhes permite organizar seu tempo e seu espaço. E a qualidade de uma educação virtual tem a mesma qualidade de uma educação presencial. Temos dois grandes desafios. O primeiro é estar em dia com todo o desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia não faltam ferramentas, mas sim falta aprender essas ferramentas.
aprender a utilizá-las completamente e com tudo que oferecem. Então, um dos desafios é utilizar o melhor disponível, a ferramenta mais completa disponível, com tudo que a plataforma proporciona. Que nos proveen las TIC. O outro desafio que temos é, como dizia antes, o contato com os alunos. E esse contato são os tutores que vão tratar de suprir. Porque quando você estuda à distância, depende muito da automotivação do aluno para dar continuidade e não abandonar os estudos. Mas nós também podemos dar apoio no relacionamento. Mesmo que seja assim de forma virtual, ainda assim é possível que o docente tenha um bom feedback dentro da tarefa educativa. O aluno do ensino à distância, ele precisa de uma dose um pouquinho maior de automotivação, sem dúvida, né? Porque ele está estudando da casa dele, né? Muito embora, como eu comentei antes, ele tem o suporte de uma equipe enorme de pessoas que estão ali acompanhando tudo que acontece na vida acadêmica dele, lá na ponta, do outro lado do computador, muitas vezes ele pode se sentir sozinho, né? E isso é um fator que pode gerar algum tipo de desmotivação. Mas, por outro lado, existem mecanismos e formas de interação no ensino à distância que a gente no presencial não consegue ter o mesmo nível, né? Por exemplo, o tipo de contato que esse aluno vai ter com o tutor online dele tende a ser, ou tem possibilidade de ser, um contato ainda mais próximo do que ele teria com o professor na modalidade presencial, né? Eu posso dizer isso por experiência própria, por já ter sido tutor online de cursos de pós-graduação. Eu conhecia os meus alunos de pós-graduação, os meus alunos tutoriados, né? Eu os conhecia de maneira mais profunda do que os meus alunos da graduação presencial. Porque na comunicação à distância, a gente, por necessidade, a comunicação é por escrito. Então, a gente acaba expondo as coisas de maneira mais consistente, né? Às vezes de maneira mais profunda, mais pontual, né? Coisa que no presencial, às vezes, a comunicação ela é todo dia, né? Mas muitas vezes ela é um pouco superficial. No EAD, a gente tem essa condição de conhecer um pouco mais a fundo, na medida em que essa comunicação ocorre de maneira mais formal e por escrito, né? Então, eu acho que pode ter um fator de desmotivação, sim, mas a gente também tem elementos que ajudam a compensar essa ausência por talvez mais profundidade, mais detalhamento nas relações, nas comunicações entre as pessoas. A educação à distância é uma tendência que está tomando forma em todo o mundo e também no nosso país. Cada vez mais, há mais aceitação pelas pessoas a essa modalidade de estudo e realmente nós buscamos a qualidade, que de fato o estudante, ao finalizar, ao concluir sua etapa de estudos, possa ter essas capacidades que estipulamos no início, oferecendo essas capacidades no perfil do estudante. Então, todo o nosso trabalho, desde a planificação pedagógica, está focado para que quando o estudante termine seus estudos, possa realmente saber, fazer e ser um profissional. Somos uma educação à distância e também somos uma igreja adventista, somos uma universidade adventista. E também nos preocupamos com o desenvolvimento, não apenas acadêmico da pessoa, mas também emocional e espiritual. Vamos dar matérias e disciplinas que vão ajudar no seu desenvolvimento acadêmico, mas também vamos desenhar ou criar espaços virtuais. No presencial, por exemplo, tem uma área chamada área tutorial, com tutoria acadêmica, tutoria psicológica, e vamos criar essas áreas também no virtual, onde o estudante vai poder ter a oportunidade de poder ser guiado, de poder ser aconselhado em espaços virtuais. E qual é o benefício?
O benefício é que é mais barato e é para a comodidade da pessoa. Pode ser através de uma ligação ou através de uma mensagem. Mas vamos ter a mesma apresentação ou a mesma oportunidade, o mesmo benefício que temos no presencial através do virtual também. Sempre nos preocupamos com essas 3 áreas que são importantes: o físico, o emocional e o acadêmico, e especialmente o espiritual, que nos é próprio como educação adventista. A educação à distância já utilizou diversos meios de comunicação para aproximar o estudante do conhecimento. Correio, rádio, a televisão, o telefone e, atualmente, a facilidade através da internet tem tornado a educação à distância mais acessível e democrática. Não tem mais desculpa para você não estudar. O programa Educação vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar nos horários alternativos. Nos vemos semana que vem. Até lá!